18h13. Uma boa noite a todos os ouvintes da Folha FM. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues. Começamos agora o Folha no Ar, segunda edição. Hoje é o último dia das entrevistas dos candidatos. Essa semana nós começamos com Quissamã, depois São Francisco de Itabapoana, e esta semana nós estamos com São João da Barra. Conversamos com todos os candidatos, faltando somente o candidato Otávio Carvalho, que é da coligação PMN e Republicanos. E eu espero que dentro de instantes a gente tenha conexão, porque parece que caiu a conexão tanto com o Arnaldo Neto, é o jornalista que conduz a entrevista, e com o candidato também. Tivemos mais cedo o teste, mas o tempo, principalmente esse tempo chuvoso, faz com que muitas internets, muitas conexões não sejam confiáveis com esse tempo. Vamos aguardar um pouquinho, vocês fiquem com o tema do programa. Parece que estamos voltando aqui com as conexões. Vamos aguardar que o Otávio Carvalho consiga ajeitar ali a sua câmera, seu microfone. Ele é o último candidato que vamos conversar. Ainda nós estamos 18h14, portanto ainda temos algum tempinho para o começo, e mesmo se começarmos com 1 minuto, 2 minutos de atraso, nós compensamos na frente. Aqui nessa entrevista nós temos o início, teoricamente, às 18h15, às 18h40 nós temos o primeiro intervalo, portanto são 25 minutos, não é isso? 25 minutos, o Arnaldo já está no ar. Arnaldo, uma boa tarde, não, boa noite, né? 18h15. É curioso porque sempre quando vem uma chuva muito forte, uma das primeiras coisas que a gente sente na cidade são as conexões de internet. Boa noite, Arnaldo. Bem-vindo. Opa, boa noite, Marco. Boa noite, Otávio. Boa noite, sobretudo, a você você de São João da Barra, que nos acompanha pelas redes sociais, e a todos os ouvintes da 98.3 FM. É como você falou, né? São problemas, mas aí é o que a gente sempre fala aqui também, né, Marcos? Pois é. Nas grandes redes tem acontecido isso nesse novo normal, nessa questão de fazer transmissão por videoconferência, com a gente também não seria diferente. Então já são 18h15, o horário combinado da nossa entrevista. Eu já vou começando aqui a nossa pauta com o Otávio. Vou direto dando boa noite a você, Otávio. E a primeira pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos de oposição que por aqui passaram, né, hoje você encerrando essa maratona nossa com São João da Barra, São Francisco, Quissamã, eu aqui à noite junto com o Marco, fora os 11 candidatos de Campos em 2 rodadas. Fazer uma maratona de entrevistas tentando oferecer ao ouvinte a possibilidade de conhecer todas as propostas de todas em suas respectivas cidades. E a primeira pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos de oposição aqui é com relação a essa divisão. A oposição lançando 5 frentes. Isso, em tese, matematicamente, não favorece a candidata da máquina, ou seja, a prefeita candidata à reeleição Carla Machado? Acho que estou sem o áudio do Otávio. É verdade. O senhor está nos escutando, Otávio? Ele você está nos demonstrou ouvindo, que está nos ouvindo. Nós é que não estamos conseguindo ouvi-lo. E agora, sim? Agora sim. Agora sim. Fez-se o som. Mas só que o meu retorno está muito baixo. Mas você conseguiu ouvir a pergunta? Lateral? Conseguiu ouvir a pergunta do Arnaldo? Está escutando? Vocês estão Escuto me escutando? você bem. Sim, bem. Muito bem. Ok, eu também agora tá legal. Então vamos lá. Arnaldo, faz uma...
Eu entendi a sua pergunta. Então tá. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Arnaldo, a Marcos e a Folha da Manhã pela essa oportunidade dos candidatos se apresentarem nesse canhão de audiência que é a Folha da Manhã. A sua pergunta foi posta desde o início. Se a divisão da oposição, isso facilitaria a oposição aí em relação ao governo atual. Olha só, eu creio o seguinte, na história da política de São João da Barra, quando só foi quebrado por Carla Machado, o gestor, quando estava no poder, né, quando era 1 contra 1, sempre ele favorecia a vitória, né, seria 1 contra 1. E Carla Machado conseguiu quebrar isso na gestão de Betim Dauari, na qual Ari Peçanha foi o candidato, e ela conseguiu quebrar isso. E o que acontece? No meu ponto de vista, essa divisão, para o município de São João da Barra e para a população, é muito importante que você vai ter uma mega de informações, de projetos, para que a população possa ter opção de voto para o seu futuro, né? Agora, essa divisão, se você analisar do ponto de vista político, eu creio que não está favorecendo a máquina. Por quê? Porque é daquela seguinte forma, é forma matemática. Você usa uma lógica. Se não vai para mim o voto, também não vai para quem está no poder. Você usa uma lógica, né? Você faz uma lógica, e se você tem os votos certos, né? Também pode ser que não tenha os votos certos. Basta uma dessas lógicas serem quebradas. E se você tem exemplo, 5 frentes nessa lógica, nós temos 6 frentes. Para chegar ao primeiro colocado, a candidata da máquina que, em razão da própria máquina, ou pelo histórico político dela, como ela mesma colocou aqui, sendo a mais conhecida, ela não tem a tendência maior a receber votos, enquanto os demais dividem para 5, sendo ela mais votada? Não seria uma conta também simples dessa lógica? Arnaldo, os 5 de oposição têm o mesmo objetivo. Eles estão com o mesmo objetivo, né? Como não houve a importância dessa união, como todos estão pregando, mas, no fundo, todos estão com o mesmo propósito. Se o voto não vai para mim, também não vai para ela. Entendeu? E, dessa forma, tem que ser averiguado se a máquina vai funcionar ou não. Esse é o grande propósito, né? Isso tem que ser analisado a fundo, se o que se pensa que tem certos votos vão ser realmente confirmados nas urnas. É isso que a população de São João da Barra hoje, o universo, são 36.342 votos, e vamos saber, só a população vai decidir. A população vai decidir o que é bom e o que é ruim, a população sabe o que querem para o futuro. Esses nomes estão sendo aventados na oposição já há algum tempo, mas antes eu só queria fazer um adendo histórico aí. Você falou que Carla foi a primeira a quebrar essa questão do mandatário fazer sucessor ou se reeleger. Aí, na verdade, a eleição de Ranulfo quebrou esse paradigma lá na década de 90, quando o Dodôzinho era prefeito, Alberto, candidato pelo PMDB, os dois já falecidos, e Ranulfo, com apoio do Garotinho, então um fenômeno eleitoral, né, no início dos anos 90, Ranulfo quebra esse paradigma. Mas voltando aqui à nossa eleição de 2020, você tem você colocou aí que existiu conversas de tentativa de união. Com você, houve conversa? Com quem você conversou? Por que não progrediu? Qual foi a diferença? Qual a diferença ficou? Qual cisão ficou aí com esses nomes da oposição? Certo. A conversa foi muito superficial. Eu conversei com todos e o que eu queria saber de todos, qual era o projeto de crescimento para São João da Barra. Que esse projeto fosse transparente e que incluiria o 5º Distrito, né? Porque o 5º Distrito teve uma perda significativa, porque o 5º hoje é responsável por mais de 86% do orçamento da Prefeitura de São João da Barra, enquanto a partir do investimento é praticamente zero, na sua parte da sua mobilidade, da infraestrutura. Então, quando eu perguntei isso, se cada um
qual era o projeto de crescimento que pudesse incluir São João da Barra, e eu não tive a resposta satisfatória, entendeu? Então, por isso que não houve um entendimento necessário, porque não colocou principalmente a claridade e os objetivos que tinham que ter sido tomados em relação à política de São João da Barra. E quais são esses objetivos que você tenta pregar, que você quer mostrar ao eleitor que vai à urna já no próximo domingo? Perfeito, Arnaldo. O projeto, no meu plano de governo, ele é bem claro, está lá disponível para todos que queiram se aprofundar mais. Nós vamos aproveitar esse tempo aqui para a gente podermos colocar o que é necessário, principalmente em relação à participação. O orçamento participativo é importante demais, o orçamento participativo, porque você vai levar em consideração o que realmente a população quer e gastar a verba pública na sua melhor qualidade. Nós tivemos vários exemplos no quinto distrito. Nós tivemos uma rodoviária lá no Açu, que ficou quase 8 anos parada, sem ter passageiro, sem ter ônibus, nem tão pouco funcionários. Agora foi transformado num espaço de artes e está com a guarda municipal lá também. Então, esses são os pontos que o orçamento participativo é primordial. E, além disso, nós precisamos dividir São João da Barra em distrito para que possamos ter o crescimento necessário. Nós precisamos transformar realmente a interligação entre os municípios. E, além do mais, nós temos um porto do Açu, que fez investimentos robustos, tiveram investimentos robustos, e eles acertaram, sim, da parte viária, da parte de acesso, mas em situação hoje já se torna precário. Um porto que está há 8 anos no município, eles fizeram um capeamento asfáltico, fizeram uma consideração, uma transformação importante para dentro do município. Mas, em contrapartida, o poder público, com seu orçamento robusto, investiu muito pouco. Para você ter uma ideia, o asfalto, a sinalização horizontal do quinto distrito foi feito há 2, 3 meses atrás. Um asfalto foi feito há 8 anos. Né? E foi feito também provavelmente pelo Porto do Açu. Então, o asfalto veio e a sinalização horizontal veio depois. Então, o que eu quero colocar para vocês aí, para você, Arnaldo, para você, Marcos, e para os ouvintes de São João da Barra e para a região, porque a sua rádio é escutada pela internet, tem uma ação de informação muito importante. O investimento público, quando você perde, né, principalmente a parte dos royalties de petróleo, não tem volta. Você, se não for bem empregado, vai se tornar um caos. E São João da Barra tem uma previsão de crescimento muito forte em relação a isso, devido ao Porto do Açu. E se não tiver uma gestão eficiente, investimentos coerentes, né, no aproveitamento da cidade, infelizmente, hoje já está estrangulada devido à necessidade de água, necessidade de esgoto. Não tem 1 quilômetro. Na Chatuba, você vê a situação, tem fossas em situações deprimente na situação do pessoal da Chatuba. A Tafona, o mar continua avançando por falta de investimento público, né? Existe uma lei, a lei federal, que colocou em relação ao poder público municipal a gerência na parte urbana das questões das praias, né? Então, o poder público, eu percebo em São João da Barra, há uma omissão em relação a isso, né? Querendo puxar os investimentos, investimento existe. O impacto que tem que ser feito é muito baixo, o que precisa ser feito dentro de Atafona. E dentro do Açu, é um fenômeno que está acontecendo em toda a orla do Brasil. Existem alguns pontos que nós temos que analisar em relação ao orçamento público. Entendeu? Por isso que é importante o orçamento participativo. Otávio, e quais são as suas credências? Claro que a gente está aqui conversando democraticamente, todo mundo que vota pode ser votado, a gente sabe muito bem disso. Mas quais são as credenciais que você apresenta ao eleitor com bagagem de experiência para chegar à administração de São João da Barra? Perfeito, o Arnaldo, Marcos. Me perguntaram, eu tive na entrevista na Rádio Gruçaí, se a experiência pública valia para a questão de gerenciar uma prefeitura.
Eu creio que a experiência técnica vale sim. A experiência pública já demonstrou, tanto em São João da Barra como em Campos e outras regiões, que é um fracasso. Quem tem padrinho político com experiência política e dentro da região se tornou um fracasso de gestão pública, né? Haja vista os grandes escândalos de corrupção, grandes escândalos de esquema que estão ocorrendo dentro do nosso município. Então, o que nós queremos? Nós queremos colocar em relação à necessidade das pessoas técnicas, né? No meu caso, eu sou um profissional, sou engenheiro civil, sou engenheiro de segurança do trabalho, eu tenho formações em gestão, já comandei 2 prefeituras, na qual me deparei com absolutas tristezas em relação à verba pública, de orçamento público, principalmente de contrapartida de verbas, né, em algumas obras públicas, e vejo com muita preocupação em relação a isso. Né? Você falou que já comandou 2 prefeituras. Como assim? Comandou e que setor? O quê? Para não parecer que seja 2 vezes um prefeito. Engenheiro concursado, entendeu? Engenheiro concursado em 2 prefeituras do estado do Rio. E, infelizmente, tive de lutar muito com uma estrutura viciosa que existe dentro do estado do Rio de Janeiro. E foi quebrado com essa prisão aí de Cabral e de Pezão. Agora, o que é importante para São João da Barra? Quebrar esse elo. Esse elo político tem que ser quebrado para que haja realmente um crescimento. Porque nós estamos defasados aí há muito tempo em questões de experiência, de padrinhamento político. Isso já demonstrou que não é coisa eficiente. Mas, Otávio, você citou bem essa questão da ruptura no campo político, né, dos grandes nomes do PMDB, por exemplo, como você citou aí, Cabral e Pezão, mas o novo também não trouxe tanta novidade, né? A eleição do Witzel acabou corrompida aí por muitas questões. Queria que você falasse para mim como você vai mostrar ao eleitor de São João da Barra que é um novo diferente e contar também sua experiência política, até porque não é a primeira vez que você é candidato em São João, né? Exato. Eu no ano de 2000, na época da eleição, quer dizer, faz bastante tempo, onde eu observei, dentro de São João da Barra, um curral político-eleitoral, onde se definia nessas 2 questões políticas entre os marimbondos e as abelhas, e verifiquei que existia um certo direcionamento em relação a isso. Eu me afastei porque era um jovem sonhador em querer mudar, pensando em mudar na qualidade. Falei naquela época em plano diretor, na qual eu tive muita importância em alguns planos diretores pelo país. Trabalhei no plano diretor de Caxias, São João, lá em Pernambuco, Guararapes, Santos. Então, quando o jovem vem falando em plano diretor, orçamento participativo, o orçamento tem que ser colocado muito antes do plano plurianual, LDO, LOA, quer dizer, você foi colocado de lado. E hoje nós vemos em São João da Barra o que foi jogado fora. Se o plano diretor tivesse incluído o orçamento público, nós não teríamos essa farra de orçamento direcionado a várias situações de gastos ineficientes dentro de São João da Barra. Por isso. Quando você fala desses gastos... Sim, quando você fala desses gastos ineficientes, você fala da gestão de royalties, sobretudo, ou de maneira geral? Sim, com certeza. O royalties, como foi implantado, é uma compensação de dano ambiental. Hoje você vê royalties sendo empregado em pagamento de funcionários públicos, em pagamento de RPA, né? Porque não houve investimento a curto e longo prazo para que a cidade seja autossuficiente. E hoje você corre o risco de ser dividido esse royalties e não ter uma compensação, como é o caso de São João da Barra, que recebe o minério de Minas Gerais e até agora, a meu ver, não foi beneficiado diretamente com esses impostos, né? Isso é importante, já que o royalties vai ser dividido, que seja feito um trabalho junto ao governo federal para que isso seja aportado aos cofres públicos de São João da Barra. Isso com certeza é um dos fatores muito importantes, porque com certeza essa divisão de royalties só se ganhou medidas paliativas, mas com certeza será dividido.
Eu vou voltar à pergunta anterior que eu acabei interrompendo, dando de um adendo seu, de como mostrar que é um novo na política, mas não é um novo igual que era velho, como aconteceu no Rio de Janeiro, Sim, por com exemplo. certeza. Eu entendi. Para você fazer isso, você tem que mostrar com projetos. A gestão participativa seria uma delas. Porque essas prefeituras que estão aí, eles não colocaram isso na realidade em desenvolvimento. A gestão participativa, você vai trazer a população e dizer o que eles querem. Com você mostrando o norte de crescimento, o norte magnético de crescimento, e mostrar o que eles querem. Né? Porque o que eles querem, o que eles precisam, o que eles vão decidir. Eles vão decidir o investimento através de projetos. O que é mais coerente na parte do crescimento, para que a eficiência do gasto público seja realmente direcionada e não seja o gasto pelos ralos. Outra questão que ficou pendente também é com relação à sua candidatura anterior. Quando você foi candidato a vereador, você integrou algum desses grupos políticos que estão colocados aí no páreo? Não, na época eu era filiado ao PSDB e na época foi dado apoio ao grupo de Betim Dauari. Foi na campanha do Ari, então, né? Não, antes. A campanha do Ari foi depois, onde Carla, se eu não estou enganado... Ah, sim, foi na depois. Primeira, quando o Betinho foi reeleito em 2000. Isso, foi quando o Betinho foi reeleito em 2000 e nós formamos o bloco de apoio ao Betinho Dauari. Entendi. Eu entrevistei aqui, como você é o último convidado, eu entrevistei todos os outros candidatos e percebi uma certa divisão ali entre o Eziel e o Márcio, parece que é uma coisa que não conseguiram se acertar, e um chamava o outro, o Eziel chamava o Márcio do candidato de Atafona, o Márcio chamava o Eziel do candidato de Gruçaí, meio que tentando limitar a ação política dos seus adversários. Fazendo um paralelo com isso, você vê uma chapa toda do 5º distrito. Você é candidato, vota no 5º, o seu vice vota no 5º. Como espraiar essa chapa para as outras regiões do município? Chegar ao eleitor de ponta a ponta, de Atafona ao Açu. Perfeito. Arnaldo, a nossa chapa tem uma pessoa que é de Atafona, que é o pescador, nato pescador, hoje está pescando no mar de Atafona, que é o Carlinhos, tem a sua base lá, nós temos base em Gruçaí, nós temos base distribuído pelo município, é um trabalho que nós fazemos da ponta da Quixaba à ponta de Atafona. Vocês podem ter certeza. Nossa distribuição de vereadores foi distribuído estrategicamente para que nós possamos levar os nossos projetos à população que realmente precisa. Eu fiz uma visita há 20 anos atrás, na época da inauguração das casinhas, lá no Carrapicho, onde se apresentou na época do governo do Betinho, e Garotinho também estava, eu voltei. Há 20 anos depois, eu tive a oportunidade de visitá-lo e conversando com as pessoas lá, e infelizmente se mudou muito pouco a infraestrutura do local. E as pessoas, através da necessidade, vieram a mim falando das necessidades que realmente a população precisa. Então, se passaram 20 anos, se passaram 5 governos e não se deu real atenção às pessoas necessitadas. Né? Eles precisam de várias situações, são pessoas que estão em vulnerabilidade ali, precisa em condições de melhoria. Passaram 5 governos e dentro de São João da Barra e não houve melhoria. Isso é um exemplo que eu estou te passando. Sim, só para deixar claro que a gente teve esse probleminha técnico lá no começo, problema de internet, né, de conexão, não deixei claro para você. Nesse primeiro bloco a gente trata mais dessas questões políticas e no segundo bloco a gente trata efetivamente de plano de governo. Por isso que eu estou aprofundando nesses históricos, sabendo mais da questão aí política da sua trajetória. E você falou um pouquinho sobre sua coligação, vou voltar a falar sobre ela daqui a pouco, mas antes eu queria falar da aliança. O PMN só se aliou aos Republicanos, partido que hoje abriga parte do clã Bolsonaro, né, até porque o Aliança não chegou a sair do papel, e parte do clã migrou para os Republicanos. Isso, de alguma forma, é uma tentativa de trazer para o seu grupo o eleitorado bolsonarista do município, lembrando que em São João da Barra, Bolsonaro teve 64% dos votos no segundo turno? Arnaldo e Marcos, a nossa coligação, não foi feita uma aliança, foi feita uma coligação. A nossa coligação foi pautada nos entendimentos
de desenvolvimento para a região de São João da Barra. Né? Mas se o eleitorado de Bolsonaro é importante para a nossa estrutura aí de plano de governo, eu digo para você que seria assim, a parte do voto da parte do Bolsonaro seria importante sim, mas nós nunca colocamos isso como uma bandeira. Nós estamos colocando a bandeira nossa em cima de projetos, da necessidade de mudança. Eu não quero ganhar o eleitorado de Bolsonaro em dizer que o Bolsonaro está me apoiando. Eu quero que a população de São João da Barra se decida em relação aos projetos, entendeu? Aos projetos de desenvolvimento que são necessários. Eu acho que até foi um erro, como já mencionei anteriormente, eu cairia do mesmo erros dos outros em ter padrinho político. Eu não quero ter padrinho político. Eu quero que a população de São João da Barra decida através de projetos. Outra coisa que a gente precisa tratar ainda nesse bloco é com relação à própria Câmara que você colocou, né? O seu partido tem uma coligação, a sua coligação, melhor dizendo, tem um só partido com nominata montada. Teve até um indeferimento entre esses nomes, não sei se já se reverteu, se há recurso nesse sentido, não sei mesmo, então nem trago o nome. Se caso você seja eleito prefeito, dificilmente seu partido fará maioria na Câmara também. Como dialogar com os outros atores, tanto do bloco da prefeita Carla, quanto dos demais candidatos? Arnaldo. Eu só vou alertar que tem 2 minutos para essa resposta, ok, Otávio? Ok. Ok, Marcos. O Arnaldo, em relação a essa pergunta, eu não estou preocupado em relação a isso, porque nós vamos ter que cumprir 1 ano do governo atual, que é o plano plurianual que foi traçado pelo governo atual, né? É bem robusto que a Câmara forneceu, nós vamos ter que cumprir 1 ano. E é o seguinte, o gestor que quer a maioria, ele não está bem intencionado. Eu não estou preocupado em ter a maioria porque eu não vou desviar a verba pública, não vou investir em forma errada, então não estou preocupado em ter a maioria. Eu quero que os vereadores fiscalizem o que tem que ser fiscalizado e em relação a isso eu não estou tendo nenhuma preocupação de não ter a maioria. Certo. Marcos, você quer chamar logo o intervalo ou faço mais uma pergunta? Podemos, mas ainda temos 1 minuto, mas podemos usar esse 1 minuto também logo após a volta do intervalo. Tá bom assim? Faremos então agora um pequeno intervalo e já voltamos conversando com o candidato para a Prefeitura de São João da Barra, Otávio Carvalho, da coligação PMN Republicanos. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo.